O tema, então, encerrando o livro, será cidadania. E em palavras mais corretas, né? Nossos deveres como cidadãos a nível de cidade, de pátria e também com o mundo. Nós vamos conversar a respeito disso. Então vamos começar primeiro com respeito a estarmos preparados para ser um bom cidadão. Isso significa que para ser um bom cidadão tem que ser uma pessoa que não seja um peso à sociedade. É uma pessoa que esteja sempre pronto para ajudar uns aos outros de maneira comunitária, inclusive. Sempre fazendo um bem uns para os outros, mantendo uma boa amizade. Um dos princípios do escoteiro que está na 4ª lei, que o escoteiro é amigo de todos, ele procura ser amigo de todos, significa que ele vai ser cordial com todas as pessoas, vai ser amável, vai evitar rusgas, intrigas entre as pessoas, vai procurar sempre ser um pacificador entre as pessoas. E ele não vai pré-julgar as pessoas por causa da sua cor, por causa da idade, por causa da sua posição social, se ele é pobre, se ele é rico, se ele tem mais educação em termos escolares do que os outros. Então todos devem ser tratados igualmente, com a mesma cortesia e que sempre um escoteiro tem que ter. Então não pode haver distinção inclusive de religião, né, de filosofia, que as pessoas querem acreditar naquilo que eles acreditam. Então tem que se manter amigo mesmo nas diferenças, né? E se você for crescendo, já chegando à idade de sênior, já tem 16 anos para cima, já ganha o status de poder votar. E ao votar, então ele tem que demonstrar conhecimento de como funciona uma nação, como é que funciona uma democracia, como é que funciona um sistema de governo na qual o país dele adota. Tem que saber o que os deputados fazem, o que um governador faz, o que um vereador faz, quais são as suas atribuições dentro da sociedade e colaborar com eles, né? E na hora de você escolher um candidato, tem que procurar não pegar candidatos extremistas para ser apoiado por você. Porque geralmente os extremistas são pessoas que provocam contendas e guerras, fazem oposição por oposição, e eles não estão preocupados com as pessoas, preocupados com a população. Então dessa forma você mesmo deve procurar conhecer a todos os candidatos e não ir atrás, o meu tio é a favor de tal candidato, eu vou com ele. Ou meu pai é a favor de tal candidato, então eu vou com ele. Ou a mãe, ou um irmão mais velho da família está a favor de algum candidato. Ele veio lá da faculdade já com o pensamento de apoiar tal candidato. Lembre-se, você tem que saber quem são eles e você mesmo tomar decisões por você mesmo. Se você usar como base a lei do escoteiro, ver que esses homens cumprem de alguma forma a lei do escoteiro, pelo menos em parte, então já é um bom caminho. Bom, a nível mundial, a gente percebe que às vezes tem países que nem participam dos jamborees porque eles estão em guerra. E o jamboree é um lugar onde se reúne todas as pessoas do mundo. E Van der Plas dizia que um escoteiro numa nação é igual a um escoteiro de outra nação. Não é porque falam línguas diferentes que eles não serão escoteiros. Não é porque usam um uniforme diferente que eles deixarão de ser escoteiros. Não é porque tem uma religião diferente da sua, a religião predominante naqueles locais, que não sejam seus amigos. Porque todos eles procuram fazer a promessa do escoteiro e também obedecer à lei do escoteiro. Então somos iguais no sentido espiritual, no sentido de seguir valores semelhantes. Então, quando a gente viaja para vários países e outros vêm para nosso país, a gente como escoteiro, no aperto de mão e na saudação,
a gente percebe que somos na mesma fraternidade mundial. Por isso que os jamborees são importantes, são feitos em 4 anos, onde reúne jovens do mundo inteiro. São milhares de pessoas acampando no mesmo local. E se faz um acampamento muito bem organizado, para poder atender muita gente, e nesse lugar é onde todos os povos já trazem as suas danças, a sua cultura, e fazem a sua tenda, mostrando o que eles fazem, seus artesanatos e tudo mais, um mostrando o que tem de bom ao outro. Então o escoteiro é assim, ele é uma fraternidade mundial. Quando se faz a promessa do escoteiro, saiba que em outras partes do mundo também tem outros fazendo a promessa do escoteiro igual, né? Somos como tijolos colocados numa construção. Então, estamos feitos, moldados da mesma forma, de modo que possa ter equilíbrio. Então, se o tijolo estiver quebrado, ou voltando um tijolo, se torna alguns buracos, ou está fissurado, então a parede fica feia. Então, nós temos que estar sempre unidos no mesmo propósito, segundo o Van der Poel. Aqui fala também com as palavras dele: trabalhe para o progresso do seu país, ou das atividades em que você está empregado. E estudar, tirar as melhores notas no colégio, ser um líder na sua classe, já demonstra que você está a caminho de ser um bom cidadão. E a mesma coisa com respeito ao mundo, né? O melhor a fazer é ouvir a todos e tirar suas próprias conclusões, como eu já falei, com respeito à política. Temos aqui a figura de 2 elefantes carregando um tronco pesado. Note que eles juntos, eles têm muito mais força para poder fazer esse serviço. Então nós, como escoteiros, também temos que sempre pensarmos junto em todas as coisas, né? Ser um amigo do mundo inteiro, né? Porque os amigos não brigam. Os amigos conversam, trocam ideias, contam histórias, né? Ele tem aventuras para contar, né? Se houvesse sido bons amigos em tempo de paz, evitaria as guerras, né? Porque ninguém vai querer guerrear com um amigo que mora em outra nação. A fraternidade dos escoteiros é mundial, realmente mundial. Aqui tem algumas palavras do próprio Van der Poel que eu vou ler para vocês aqui, né? Uma série de jamborees mundiais de escoteiros e outras reuniões escoteiras de diferentes países nos tem ensinado que caso pratiquemos a tolerância mútua e o dar e receber de igual para igual, então haverá compreensão e harmonia. Esses jamborees mostram que laço poderoso representa a lei escoteira entre os jovens de diferentes nações. Podemos acampar juntos, excursionar juntos e gozar todas as delícias da vida ao ar livre, e assim contribuir para forjar uma cadeia, né, de amizade. Outra frase dele, né? Assim, empenhemos nossas palavras numa promessa de fazer o máximo possível a fim de estabelecer amizade entre os escoteiros de todas as nações, ajudar o progresso da paz e da amizade no mundo e da boa vontade entre os homens. Aqui nós estamos vendo aqui 3 escoteiros, né, na figura desenhada pelo próprio Van der Poel, conversando como bons amigos. Outra situação assim: apesar de tudo, o que importa é o espírito. Nossa lei e promessa escoteira, quando forem por nós realmente praticadas, eliminarão todas as oportunidades de guerra e luta entre nações. Então que façamos nossa parte, né? Com a nossa honra, seguindo a lei do escoteiro, e com a lei do escoteiro a gente vai automaticamente sendo um escoteiro igual àquele escoteiro de outra parte do mundo que está também seguindo a mesma lei do escoteiro. Estamos unidos
em espírito pela mesma lei escoteira. Até a gente diria assim, é o espírito escoteiro. O espírito escoteiro a gente sente em qualquer parte do mundo, né? O escotismo é um belo jogo se entramos nele de corpo e alma e procurarmos jogar bem, com verdadeiro entusiasmo, como nos outros jogos, praticando, adquirindo maior força física, mental e espiritual, mas lembre-se, é um jogo para o ar livre e, portanto, sempre que tiverem a oportunidade, venham para fora, saiam para o ar livre. Últimas palavras, então, que o nosso amado BP escreve no seu livro Escotismo para Rapazes. Mas ainda temos aqui, digamos, uma mensagem que vocês poderão ler quando estiverem com o livro de Escotismo para Rapazes na mão. Lê então um trecho bem grande aqui com respeito às coisas que ele gostaria de saber. Procurem deixar este mundo um pouco melhor do que o encontraram. E quando chegar a hora de morrer, poderão morrer felizes, sentindo que pelo menos não desperdiçaram o seu tempo e que procuraram fazer o melhor possível. Deste modo, estejam bem preparados para viver felizes e para morrer felizes. Mantenham-se sempre fiéis à sua promessa escoteira, mesmo quando já tenhamos deixado de ser rapazes. E Deus ajude a todos a procederem assim. Baden-Powell. Então, continuo dizendo para vocês que sejam sempre preparados para isso. E eu deixo agora minhas palavras. O escotismo é uma coisa tão maravilhosa que ele é galgado em vários princípios conservadores, em que tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que funciona, tudo aquilo que exalta o homem, tudo aquilo que traz felicidade aos homens, é colocado na prática do escotismo. E o escotismo, ele não é apenas recreação. A gente torna divertido através do sistema didático, fazendo que possa parecer um jogo as atividades escoteiras, na qual a gente pode gravar e sentir melhor na nossa alma, no nosso coração, esses ensinamentos maravilhosos que são norteados e são adornados pela lei do escoteiro e a promessa do escoteiro, sempre tendo na sua mente que os deveres para com Deus e os deveres para com a pátria, na qual foi o último tema desse livro, e os deveres para com o próximo, que parece que essas três coisas elas ficam juntas, elas não conseguem ficar separadas. Então por isso que nós, do escotismo tradicional, não somos muito a favor de ateísmo dentro do movimento escoteiro. Porque se você não estiver preocupado com as coisas de Deus, vai ser difícil cumprir as outras duas coisas. Não vai ser um bom cidadão e não vai conseguir ajudar o próximo como um escoteiro deve fazer. Todos esses preceitos, o segundo e o terceiro preceito da promessa, são, digamos assim, repetição ou os deveres para com Deus em prática. É assim que funciona. Então a gente vai conseguir ter muito mais sucesso com jovens e conosco mesmo, a gente seguindo a promessa e a lei do escoteiro, que é baseado nos sentimentos dos grandes cavaleiros andantes do passado, em cuja honra era a coisa mais importante, cujo objetivo era mais servir as pessoas do que a si mesmo. Portanto, estejam sempre prontos e sempre alerta.